Fala, crente, tudo bem com você? Pastor Rodrigo aqui. Olha, já tem um tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui com você, bastante corrido aqui com o nosso trabalho, mas olhando para esta reportagem da Gazeta do Povo, e que tem tudo a ver, né, com o povo de Deus, inclusive, vou dizer uma coisa para você, esse assunto tem mais a ver com o povo de Deus do que você possa imaginar. Nós estamos sendo governados por um homem compromissado com o reino das trevas, que deve para o inferno. Esse demônio que governa o Brasil, que vestiu a carne desta pobre criatura, né, que deu lugar, que deu brecha, fez pactos, foi para a África, recebeu pipoca na cabeça, recebeu a mão do espírito do anticristo na sua cabeça, que é o Papa, né, que é o líder da maior instituição religiosa do mundo, né, e que inclusive, né, é tida por muitos teólogos como a igreja prostituta. Eu estou falando aqui para o crente, eu estou falando aqui para quem acredita em Deus. Se você não tem estrutura para ouvir o que eu vou dizer aqui, não adianta ficar brigando comigo nos comentários. Eu estou falando como pastor, como homem de Deus, neste canal aqui, o papo é outro, meu irmão. Aqui estamos falando de questões espirituais, o qual, inclusive, eu, como pastor de igreja, estou imbuído em uma guerra espiritual, juntamente com o meu bispo, juntamente com o meu apóstolo, juntamente com todos os meus irmãos, companheiros de ministério, e eu vou falar aqui. Então, se você não tem estrutura para ouvir, vai embora, ok? Lula deve permanecer calado sobre possível descriminalização do aborto. O Brasil, gente, está mergulhado em uma sequência de iniquidades tenebrosas, muita injustiça acontecendo. Juristas estão assustados com as condenações de pessoas que não tiveram defesa e que estão sendo punidas por uma Suprema Corte, né, com 15 anos, 17 anos de cadeia, de maneira assim nunca vista antes na história do Brasil. O Brasil está provocando a ira de Deus com tanta injustiça. Rodrigo, o que nós como igreja nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Se nós não clamarmos, se nós não nos arrependermos, se não entrarmos na brecha, se não ajudarmos na reconstrução dos muros da nossa Jerusalém espiritual, que foi saqueada pelo diabo, que foi invadida pelas trevas. Sim, o Brasil foi invadido por um espírito tenebroso, por uma, sabe, há um demônio que atua nesse país, um principado que atua nesse país, que agora, gente, quer beber o sangue das crianças. Quando esse endemoniado aqui diz, ou não diz absolutamente nada, não se posiciona, é um mentiroso. Ele assinou uma carta pública dizendo para os evangélicos que ele se posicionaria contra este ato tenebroso de pecado que é o aborto, né? E agora ele está caladinho, ele está quietinho. Por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sistema precisa dar uma resposta para o seu chefe. Eles precisam dar sangue para o principado beber, e o principado quer sangue inocente, quer sangue de criança. O ano começa, a partir do momento que esse demônio aí senta na cadeira de presidente da República, o ano começa, inclusive com aquele ataque lá no sul do país, né? E isso pipocando no Brasil inteiro. Eu me lembro aqui no comecinho do ano agora, eu tive que, por exemplo, vigiar em relação aos meus filhos. Eu não deixei meus filhos irem para a escola, porque estava circulando aí nas redes sociais que um grupo faria um ataque em massa nas escolas, vocês lembram disso? E que eram para a gente poder tomar cuidado. Aí eu pergunto, cadê a Polícia Federal, cadê o Supremo, cadê as autoridades para agir no mais absoluto rigor da lei contra esses caras? Não tem, gente. Por que não tem? Porque não interessa para eles. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo um tempo tenebroso.
tá? A Gazeta do Povo está trazendo aqui como notícia que a maior autoridade desta nação, o chefe de Estado deste país, permanece calado, tá? Vendo o Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber militando, metendo a caneta. Ela vai se aposentar daqui a pouquinho, essa mulher. E o legado que ela deixa para o Brasil é uma mancha de sangue na sua mesa, na sua cadeira, na sua caneta, legalizando, né, o assassinato dos inocentes no ventre da mãe, tirando a criminalização. Quando isso deixar possivelmente de ser crime, esse ato tenebroso, o Brasil vai mergulhar em um banho de sangue de inocente. E Deus, gente, Deus vai cobrar deste país. E nós moramos no Brasil. Ei, nós estamos debaixo do mesmo céu. Nós estamos na mesma terra. Se você, como igreja, não se levantar em oração, não clamar, não jejuar, não chorar, não se arrepender pelo Brasil, todos nós vamos pagar muito caro. Uma coisa é o capiroto aqui permanecer em silêncio. Outra coisa bem diferente é o silêncio da igreja. É o silêncio do povo de Deus. É o silêncio dos pastores. É o silêncio dos bispos. É o silêncio dos apóstolos. É o silêncio dos evangelistas. É o silêncio dos profetas. É o silêncio dos mestres. É o silêncio da igreja. É o silêncio das ovelhas diante de tamanha barbaridade. Há um espírito, né, que age nos mesmos moldes de um demônio chamado Moloque, agindo no Brasil. Crianças doentes em massa nos hospitais. Satanás tem tocado as crianças com enfermidade. O diabo tem tocado as crianças com toda sorte de enfermidade. Vocês estão vendo aí, aqui na minha cidade mesmo, nós estamos chocados com o número de crianças internadas, doentes, e os médicos não sabem o que é. Você acredita mesmo que você acha que eu vou acreditar? É a onda de calor. Porque teve uma onda de calor no Brasil. Você quer que eu acredite mesmo nisso aí? Olhando lá em cima, na alta cúpula do poder do Brasil, né, o principado sedento por sangue inocente, você acha que eu vou acreditar mesmo? Esse demônio está agindo da mais alta cúpula, meu irmão, até os demônios mais ralés aqui embaixo, pedindo, repito para você, né, para beber sangue inocente, sangue de criança. E uma coisa é esse presidente endemoniado permanecer em silêncio. Outra coisa bem diferente é a igreja permanecer em silêncio, né? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Como está escrito lá em Isaías capítulo 3, versículo 8, Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Rodrigo, mas nós como igreja não somos nós que estamos desafiando a presença gloriosa de Deus, não. Olha, eu vou dizer uma coisa. O nosso silêncio grita mais diante do mundo espiritual do que as ações dos incrédulos. Nossa boca calada, nossa conivência. Vou repetir. Nossa conivência, nossa boca calada, nossa falta de oração, nossa falta de jejum, nossa falta de clamor, nossa falta de choro está provocando a ira de Deus, está desafiando a presença gloriosa do Senhor. Hoje eu estava meditando aqui no Salmo 55 e eu vi que o Brasil está envolto dessas mazelas. Veja o que diz aqui Salmo 55, verso 9, mais ou menos ali a partir da parte B, eu separei aqui, porque vejo violência e contenda na cidade. O dia e noite giram nas suas muralhas, e os muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano.
Outra palavra forte que eu vejo que no mundo espiritual nós estamos vivendo, Romanos 12, 2, diante o exposto, só cabe clamar dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não vamos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para este país se nós não buscarmos a Deus, se não clamarmos ao Senhor e se não transformar a nossa mente em renovação. Essa guerra é nossa, gente, essa guerra é da igreja. Sabe qual que é o maior engano do diabo contra a igreja? É colocar na sua cabeça que a igreja não deve se envolver com política. Dá uma olhadinha aqui, ó. Enquanto você se cala, enquanto você não ora, enquanto você fica com esse papo furado de que nós da igreja não devemos nos envolver com essas coisas, o reino das trevas está afrontando ao Deus vivo. Nossas crianças estão correndo perigo. Por quê? Porque não assumimos o lugar de comando que nós temos. E começa no mundo espiritual, mas também se manifesta na terra. Se não clamarmos uma mudança de transformação, de entendimento da igreja brasileira, vamos continuar à mercê desse demônio, desse principado que se abateu contra, aliás, que tem abatido, né, a igreja, que tem caçado os profetas e que tem, né, clamado pelo sangue do inocente. Outra palavra, vamos lá. Provérbios 28, 2, o Espírito de Deus inspirou meu coração antes de gravar essa matéria para dizer: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Nunca na história do Brasil, um presidente da República, desde a redemocratização de Estado, né? Depois da questão do regime militar que nós vivemos em 64, quando o Brasil volta ao povo a governar e eleger, nunca, estranhamente, um presidente da República não foi eleito pelo menos por 2 mandatos consecutivos. Nós tivemos o governo do presidente Bolsonaro, que não é perfeito, e que opinião minha, acho que a igreja caminhou com ele de maneira muito, muito, muito equivocada. A igreja é a autoridade eclesiástica e espiritual, ele é uma autoridade constituída da terra, ok, podem caminhar junto, mas a igreja se movimenta como uma igreja profética, inclusive não dando as mãos para o rei quando o rei está fazendo coisa errada. Lembra do profeta Natan e Davi? Teve todo o protocolo para falar com o rei, mas quando ele faz ali uma espécie de uma parábola, né? Uma ilustração sobre o camarada, né? Que tinha muitas ovelhas, tinha uma grande fazenda, vai lá, pega a única ovelhinha daquele outro lá e tal, aquela história que você conhece, e Natan fala: qual a sentença, rei, daríamos para um camarada desse? Davi levanta e fala: esse cara tem que morrer. E Natan fala: pois é, esse cara é o Senhor. O senhor tinha tantas mulheres, o senhor foi pegar a única mulher de um homem, né? De um soldado seu, de um guerreiro seu, você pecou contra Deus. Quer dizer, ele teve um protocolo, ele teve um cuidado, mas ele não deixou de falar verdades para o rei. Então, os pastores que estavam caminhando próximos ao presidente da República, estava todo mundo muito deslumbrado, gente. Era a primeira vez que a igreja estava com tanto acesso ao poder nesse Brasil, mas não soube utilizar desse artifício, não para benefício da igreja, mas para a glória de Deus. Isso é outro assunto, eu penso assim, poderia falar com vocês aqui sobre isso numa próxima oportunidade, inclusive até trazer mais amigos meus aqui que têm uma opinião muito forte formada sobre a igreja não aproveitou a oportunidade que teve. E para finalizar, gente, eu quero dizer para vocês, ou nós nos posicionamos,
ou infelizmente o Senhor estará entrando em juízo contra esse país aqui de maneira tenebrosa. Ou você acha que Deus vai se calar diante do sangue dos inocentes derramado aqui? Diante da igreja calada? Lógico que não. Isaías capítulo 3, a partir do verso 14, vai dizer assim: o Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes de seu povo. Você é líder de povo, de algum povo aí? É impressão minha ou Deus constituiu você liderança aí de alguém? O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está em suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o seu povo, ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. Quando Deus se manifesta e quando Deus faz uma pergunta, quando Deus fala e se identifica como um Deus da guerra, Ele está, meu querido, com a espada na mão, prestes a derramar juízo e sentença sobre povos, inclusive sobre o seu povo. Quando Ele fala como Deus de guerra, Ele não fala de maneira pacífica, Ele vem para resolver. E eu vou dizer uma coisa para você. Isaías 3,14 é a palavra que Deus tem para este país nesses últimos tempos. O capiroto não vai escapar. Os principados serão abatidos no mundo espiritual e nas regiões celestiais. Seus servos, como esse endemoniado aqui, vão responder. O Senhor está dizendo que o juízo vai cair sobre as autoridades. A ministra Rosa Weber pode ficar tranquila. Seu votinho aí, né, que inclusive pode proporcionar a descriminalização do aborto no Brasil, Deus vai cobrar da senhora. Só que tem uma coisa, Deus vai cobrar da liderança que não tem se posicionado nessa terra. Deus vai cobrar dos líderes frouxos, que Deus deu poder, que Deus deu habilidade, que Deus deu autoridade. Vocês estão na conivência quietinhos, dizendo: nós não temos que envolver com essa batalha. Lê do engano, meu filho. Deus vai cobrar do covarde, Deus vai cobrar das autoridades que estão esmagando a face dos necessitados do povo e aqueles que querem ajudar Moloque e esse espírito tenebroso que se abateu contra a nação brasileira a beber sangue inocente. Não se engane, a justiça de Deus se abaterá contra este país. E uma coisa quero dizer para vocês: Deus vai cobrar deste homem, vai cobrar, mas Deus vai cobrar também de toda a igreja que não quer pagar um preço de oração por esta nação, para que Deus venha intervir contra essa ação maligna contra as nossas crianças. Eu quero pedir para você, é muito importante, tá? Que você me ajude dando o seu like nesse vídeo e compartilhando. Compartilha aí no grupo de WhatsApp da sua família, compartilha nos grupos da igreja, compartilha nos grupos de oração e vamos juntos orar pelo Brasil, tá? Mobilize, querido, faça a sua parte. Mas o meu pastor, faça a sua parte. Mobilize sua liderança, mobilize seus discípulos, mobilize as pessoas que você toca, mobilize o seu ministério de louvor, mobilize seu ministério de intercessão, seu ciclo de oração, mobilize o ministério das crianças, mobilize o povo a orar todos os cultos, todos os dias, para que Deus entre com juízo contra as autoridades, as lideranças omissas, e que o Senhor paralise a obra das trevas, essa obra das trevas. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, esta lei não vai passar. Não vai passar.
A descriminalização do aborto não se concretizará e não será realidade no nosso país, em nome de Jesus. Deus tem misericórdia do Brasil, Deus tem a misericórdia das nossas crianças, Deus tem a misericórdia da igreja, Deus tem a misericórdia do nosso povo. Deus abençoe a sua vida.